aqui Karine Quinjalmo, mais uma vez, trazendo conteúdo aí para o nosso núcleo de mulheres empreendedoras. Hoje aqui, CDL Mulhercast, CDL Campo Bom, com o apoio da Via Cred Alto Vale. E mais uma vez aqui, muito feliz em receber, né, 2 convidados de muito conteúdo e você não pode perder. Continua aqui com a gente. Então aqui, por favor, se apresentem, por favor, Dr. Matheus, Dr. Dilson. Eu sou Matheus, então, advogado lá do escritório Day Machado, e a gente tem trabalhado cada vez mais especializado com empresas e problemas em geral que as empresas possuem, e vai ser um prazer poder estar junto aqui com você hoje. Muito obrigada, Dr. Matheus. Dr. Dilson. Boa tarde, Karine, Dr. Matheus e quem está nos assistindo. Mais uma vez, é um prazer estar aqui para que a gente possa conversar um pouquinho, né, dessas matérias tão importantes que são para os empreendedores, né? E nós estamos numa fase que estamos inaugurando o escritório, uma situação nova, e vem muito a calhar a gente conversar aqui com vocês. Muito bom, então. Essa dupla aqui, né, que faz aí assessoria também para os associados da CDL Campo Bom, e por isso que foram nossos convidados. E a gente selecionou algum conteúdo aqui, alguns questionamentos com muito carinho, baseado nas necessidades dos associados, nas consultas dos associados, né, em relação ao posicionamento e orientação da CDL. Então, a gente fica muito feliz em vocês se disponibilizarem aqui e dividir esse conhecimento, né, para que dê um norte, né, para que dê um guia aí junto ao nosso empreendedor local. E aí, um dos conteúdos, né, entre os que a gente selecionou aqui, é falar da questão societária, né? Então, a gente que é empreendedor pequeno, médio, grande empreendedor, né, a maioria dos grandes não nasce grande, ele nasce pequeno e vai se transformando. E baseado nisso que a gente entende que tem uma jornada longa por aí, muitas vezes de sucesso, mas na mesma proporção, né, ou talvez maior, de insucesso. E algumas coisas acontecem nessa jornada. A gente estava comentando aqui que quando a gente começa a empreender, em função de uma necessidade, ou de uma ideia, ou de uma parceria, é a empolgação, né? Vem o primeiro estágio lá, a empolgação, e vai dar tudo certo, e é um nicho de mercado, ou é um produto novo, um serviço que está sendo muito buscado, e a gente vê só, né, o lado do sucesso, mesmo que o coração bata, com a questão do risco, 50%, né, de risco, mas a gente sempre leva para o lado positivo e a gente nunca pensa nos pormenores, que só à medida que o negócio vai acontecendo é que aparecem esses imprevistos. Então, assim, falando de sociedade, vocês dois, né, questões societárias, vocês que estão acostumados a lidar com isso, lidam com isso diariamente. Quando eu vou constituir uma sociedade com alguém para constituir uma empresa, quais são as coisas que eu não posso esquecer de pensar, abordar com esse sócio e definir com esse sócio? Bom, Karine, antes de mais nada, eu quero falar um pouquinho do que nós temos presenciado, né, no dia a dia do escritório, nos anseios dos empresários, dentro da própria CDL, né, porque você já referiu, as empresas nos procuram para que a gente possa auxiliar eles no caminho, né, do empreendedorismo, que não é nada fácil no Brasil, o empreendedorismo. Então, nós identificamos assim as principais questões que têm afligido um pouco o empresário, que é a questão da proteção patrimonial, a questão dos sócios, que você já citou aqui, a questão ligada ao compliance trabalhista, que nós chamamos, né, que é o controle das regras internas para que a gente tenha um bom funcionamento, e também a sucessão empresarial, né? A sucessão empresarial é uma questão muito importante também, que a gente tem que destacar, para que mais e mais empresários vejam que aquele patrimônio que ele oferiu durante uma vida toda pode se diluir quando tu não tem uma boa sucessão empresarial. Então, voltando à questão da pergunta que você falou aí, nós identificamos dentro do escritório um nicho de trabalho que nós já trabalhamos há muito tempo, mas que é algo que aflige bastante o empresário. Então, nós
vamos lançar, inclusive, dentro do próprio escritório, um nicho, um ramo que atinja justamente essas questões aí, que são na esfera administrativa. A gente não está falando do contencioso, que são os processos judiciais, Sim. mas que é algo muito importante, que depende muito disso para ter sucesso, ou até mesmo para manter o patrimônio, ou até mesmo para o crescimento da empresa. Então, na questão societária que você levantou aí, uma das questões muito importantes é que o empresário, quando constitui uma empresa, ele busca parcerias, busca sócios, ele busca gente que possa agregar com ele dentro da empresa. E, às vezes, esquece de que uma sociedade, para ela ser duradoura, precisa ter um regramento. Muitas vezes você faz um contrato social com o seu contador, que faz aquele regramento geral que a lei exige, mas não regula aquele dia a dia, por exemplo. Qual é que é a minha função dentro da empresa? Qual é que é a tua função? Qual é que é a tua? Para que nenhum invada a esfera do outro e todos tenham um trabalho em harmonia, para que a empresa cresça de verdade. Então, essas questões são muito importantes. E hoje, os empresários estão se deparando cada vez mais com isso, precisando regular isso. E como é que se regula isso? Então, a gente tem uma situação muito simples de resolver, que é criar, por exemplo, nós chamamos de contrato parasociais, ou seja, é aquele contrato que não está dentro do contrato social as regras, ele é feito um contrato à parte, onde eu regulo a ação entre os sócios. Então, cada um vai ter seu papel a desempenhar dentro da empresa, e desde retirada de valores, desde se um sai da sociedade, se ele pode abrir uma concorrência, se familiares podem participar. Nós tivemos recentemente, hoje inclusive, nós recebemos uma situação lá dentro do escritório de uma empresa que teve sérios problemas societários, porque eles não tinham esse preparo, essa organização, eles não tinham uma boa assessoria para que eles pudessem regular e evitassem os problemas futuros. E aí hoje nós tivemos uma decisão favorável para esses sócios majoritários, que favoreceu muito para regular isso, mas como eles não tinham essa situação regulada, a empresa sofre prejuízos com isso. E aí, às vezes, para você buscar esses prejuízos, pode significar até a perda da empresa, pode significar a quebra total da empresa, porque isso envolve muitos valores. Né? Inclusive, o Dr. Matheus quiser comentar conosco, nós recebemos a notícia hoje desse problema de sócios. São 6 sócios e os sócios majoritários estão pedindo a exclusão dos outros. Olha o prejuízo para a empresa. Sim. E para o próprio sócio. Né? Tivesse uma regulação, né, Matheus, poderia fazer muito melhor. É uma coisa, Karine, que você comentou bem no começo, na abertura, é que quando a pessoa está abrindo uma empresa, normalmente ela está empolgada com ou uma ideia que ela teve, ou uma oportunidade, ou uma necessidade que surgiu. Uma expectativa, né? A gente cria uma expectativa Exatamente. positiva, né? E muitas vezes, quando a pessoa vai escolher quem vão ser os sócios, ou é familiar, ou é amigo. Né? Ninguém escolhe aleatório uma pessoa, põe lá no currículo. Nem o desconhecido, nem o inimigo, né? Exatamente. Então, quando acontece uma decepção, diz, me decepcionei com a pessoa. É muito difícil a gente se decepcionar com alguém que a gente não conhece ou não convive. Começa por aí. Então, você não coloca lá no LinkedIn uma vaga para sócio na sua empresa e você vai achar uma pessoa, sei lá, técnica e não sei o quê, que saiba fazer uma coisa que você não sabe, para ocupar um espaço, etc. E, normalmente, quando a pessoa faz isso, se ela está começando, você citou uma outra coisa importante também ali, que as empresas normalmente começam menores e vão crescendo ao longo do tempo, ao longo dos anos. Então, a pessoa procura o contador para poder abrir o CNPJ. Os contratos sociais, normalmente, eles são modelos, né? Grandes modelos, que meio que só troca... Um padrãozinho. Existe um padrão, tipo assim, o meu tipo de negócio é esse, a quantidade de sócios é essa e a divisão de cotas é essa. O resto das informações é o padrão do padrão. É o mínimo exigido pela lei, né? E o contador não tem nem essa obrigação, essa responsabilidade de sentar com o sócio e ficar criando, porque o objetivo do contador é abrir a empresa, fazer ela poder funcionar, para emitir a nota fiscal necessária, contratar os empregados, etc. E aí, com o passar do tempo, que coisas que na empolgação não eram pensadas começam a surgir. Às vezes, o envelhecimento
de um dos sócios e a retirada dele para os filhos começarem a assumir. E aí o outro sócio, o irmão, ele era irmão, mas com o sobrinho não necessariamente ele se dá bem. Né? Às vezes a morte de um sócio repentina. E aí, às vezes, sei lá, ele já tinha se divorciado, e aí os filhos menores é que teriam direito de entrar no lugar dele, e de repente esse sócio ganhou pessoas novas como sócio deles. E não tinha uma previsão de o que fazer em relação a isso. Eles vão herdar as cotas e vão assumir. E esse caso até que o Dr. Gilson estava comentando aqui, né, é um desses casos de uma empresa tradicional, bem tradicional, né? de décadas e décadas, que era originalmente de um pai, que depois passou para os filhos, e os filhos já envelheceram também, e aí agora eles começaram a ter alguns atritos relacionados... Da segunda para a terceira geração. Exatamente, e aí, de repente... os filhos de um se indispuseram com outros tios e meio que tentaram dar um golpe e assumir o controle da empresa. Por quê? Porque do jeito que eles estavam se organizando, cada um cuidava de um setor. No papel, no documento e da forma como tinha um administrador da empresa toda. E aí, na cabeça dos sobrinhos, se eles viam o pai cuidando do setor A, eles achavam que o setor A era do pai, né? E quiseram excluir os outros sócios do setor A, da empresa, completamente, porque eles não entendem o funcionamento da coisa. Gerou um caos, um transtorno, uma briga boletim de ocorrência, uma coisa bem complicada. E se tivesse um regramento bem detalhadinho, um contrato parasocial, a ideia de um paralelo ao contrato social, era até mais fácil de resolver casos assim. Às vezes até extrajudicialmente você só conseguia sentar e mostrar, tá vendo isso aqui, funciona dessa maneira aqui. Não tendo, a gente teve que entrar na justiça, teve que explicar a situação para o Poder Judiciário, para conseguir uma liminar, para a pessoa que administrava voltar a administrar. E é interessante porque assim, a coisa estava tão bagunçada que os bancos, como o gerente do banco tinha uma relação direta com a pessoa que cuidava da situação A, ele passou a conta e a administração da conta para os filhos dele, sem nem analisar o contrato social, ou se podia ou não fazer aquilo, por causa daquela coisa, um gerente que é gerente da conta há 20 anos, e sempre tratava com essa pessoa aqui, não sei o quê. E aí agora vai ter que desfazer tudo, é um caos, aí tem que ter prestação de contas, ou seja, vai virar um bolo gigantesco de problemas. Certa, né? Vai ter prejuízo, todo processo judicial é um prejuízo. Além do financeiro, as decisões que são proteladas, crescimento, atualização de mercado, o mercado vai mudando e no meio desse... Os próprios clientes vão verificar essa situação, né? Vão ficar retraídos, né? Talvez até encerre as negociações, né? Sim, gera insegurança, claro, né? Muitas vezes. Então, e aí nós conseguimos uma liminar que ela vai voltar a administrar. Agora, assim, aí volta como? Aí volta, entra lá dentro, essas pessoas estão lá dentro. E aí você não pode também expulsar. Aí, por não ter o regramento, porque há trocentos anos atrás não pensava jamais que um dia ia ter uma briga. É que raramente as empresas que passam aí suas décadas, né? Sim. Então, quando a gente... É justamente aquilo que a gente estava falando. O negócio iniciou, tu não prevê daqui a 50 anos, porque é uma questão tão longa que a gente pensa, eu não vou, com tanta coisa para eu me preocupar, não vou me preocupar daqui a 50 anos, eu vou me preocupar no momento atual, a curto, médio prazo. E é possível isso também, por exemplo, colocar nessas definições que de tempos em tempos, de 5 em 5 anos, a gente revise isso, porque o mercado muda, as relações familiares também podem mudar. A gente não pode dizer que não vai acontecer uma separação, um falecimento, qualquer outra coisa que é um organismo vivo, né, que vai influenciar no negócio. Isso pode ser previsto também, essa revisão de tempos em tempos? É possível a gente criar um regramento para isso dentro desse contrato parasocial, né? Que inclusive preveja assim, em caso de impasse,
né? Um quer fazer uma coisa, o outro quer fazer outra. Então, já ter também a forma de se decidir em caso de impasse para proteger o máximo a empresa. A empresa sempre vai continuar funcionando, as coisas sempre vão continuar acontecendo, mesmo enquanto, às vezes, os sócios se resolvem em relação ao que está acontecendo. Uma das coisas boas de se fazer esse planejamento antes é que é justamente isso. Por exemplo, normalmente você chega para o negócio com a sua experiência. E, às vezes, a sua experiência ela foi extremamente positiva. Aí você vai lá e chama o Matheus, o Dr. Dilson, para o negócio. E aí o Dr. Dilson já viu, tem 30 anos, 40 anos, que está vendo um monte de coisa negativa, um monte de coisa que deu errado, um monte de problema diferente. Então, nesses momentos aqui, a gente fica perguntando para a pessoa, tá, mas e se der isso? O que você quer? Né? Aí, às vezes, a pessoa, né, não, bate na madeira, não vai dar isso, não sei o quê. Ela não tem, a gente tem muitos tabus na nossa sociedade, dificuldade de conversar sobre determinados assuntos. Por exemplo, falecimento Exatamente. de um deles. É uma coisa que ninguém, não é prazeroso de falar, ninguém gosta de falar. Mas, de fato, se a gente vive essas situações, né? E vai morrer, né? Essa é uma certeza. É a única coisa certa na vida. E uma das questões, assim, que nesses contratos é muito importante observar e isso vem ajudar a situação da sociedade é prever, por exemplo, às vezes não é um familiar o sócio, às vezes é uma pessoa que, amizade ou um investidor que resolveu se associar. É a questão da concorrência, por exemplo. Daqui a pouco tu tem um produto único lá, um produto que vocês demoraram anos para desenvolver, você sabe como é a fórmula, eu sei, a gente sabe como produzir isso. Então eu vou pensar assim, bom, eu estou ganhando aqui X valor, mas se eu abrir uma empresa aqui, eu vou assediar os clientes, vou ampliar e vou ganhar muito mais. Se tu tem esse regramento no contrato, nenhum dos lados vai se beneficiar com isso. Vai ter um regramento, por exemplo, que você não vai poder abrir concorrência 2 anos depois, ou 3 anos, ou num raio de tantos quilômetros, porque existem situações e existem coisas que a gente fabrica ou serviços personalizados, enfim, produtos que tu oferece no mercado que são diferenciados. Se tu vai abrir isso, daqui a um pouco tu perde a essência dele porque ele era único. Então, tu tendo esse regramento, tu vai proteger a sociedade, a empresa em si e os próprios sócios para não ter prejuízo, né? Muito bem colocado, porque uma das coisas que a gente ouve, né, no meio do empreendedorismo, eu quero tal coisa, mas eu não quero ter sócio. E eu acho que a sociedade, acho que partilhar com alguém a jornada, ela fica leve, quem sabe ela pode acelerar o processo de crescimento quando tu divide o fardo, né? Em relação a quantas frentes que existe dentro da gestão de uma empresa, né? A frente comercial, a frente do RH, né? A frente financeira. Então, são várias frentes que a gente tem que tomar. E quando a gente divide esse fardo com alguém, quem sabe o negócio não ande mais rápido. Enquanto eu estou fazendo uma coisa, o meu sócio, do segundo, terceiro sócio, está tomando outras frentes e a gente chega mais rápido no objetivo final. E uma das coisas que nós percebemos claramente assim que é um dos maiores problemas para rompimento de sociedade é a falta de transparência. Eu sou o sócio administrador, ele é o comercial, você é o administrativo de alguma coisa lá. Eu administro o financeiro aqui, mas é uma caixa preta. Das informações. É uma caixa preta. Eu estou fazendo tudo certinho. Mas ele pode pensar assim, mas será que ele está fazendo certinho? Você pode pensar. Então, isso tem que ser claro, tem que ter transparência. E nesses contratos, por exemplo, tu determina como que vai ser isso. Mensalmente, quinzenalmente, vamos nos reunir, vamos discutir uma vez por mês, a cada 6 meses, como é que vai ser a nossa atuação, para que rumo que nós vamos seguir com a empresa, nós vamos fazer um produto novo ou não. Enfim, todo esse regramento vai estar ali. Então, tu tem certeza e tem solidez da empresa, para que nenhuma atitude meio destemperada de um sócio possa colocar em jogo todo o negócio. Que é a prestação de contas, né? Mesmo que, como o exemplo que vocês trouxeram aqui para a mesa, mesmo que cada área tenha um representante, tenha um diretor, tenha alguém que responda por aquilo, a questão da troca e da prestação de contas, né? Para o CNPJ, porque cada um tem um CPF que está respondendo ali por trás, né? Da sua alçada, mas eu preciso respeitar o CNPJ, que é o guarda-chuva maior, né? Que é a mãe. Então, a prestação de contas para o CNPJ e para os outros, né? Para os outros
partes interessadas, e aí a gente está falando dos sócios, eu acho que é uma prática que a gente tem que vivenciar mais, né? Verdade. Mesmo, talvez seja uma cultura que a gente precisa trazer desde lá da pequena empresa, eu com meus sócios, seja meu cônjuge, sendo minha família, sendo meus filhos, sendo meus pais, trazer isso. Só que eu sinto que não é uma coisa prazerosa, né? De falar. Quando os resultados são bons, sim, é um cenário, mas normalmente a gente fala das dores que a gente tem e a gente precisa falar de uma forma que saia do âmbito pessoal. Eu estou cobrando do meu pai, ou estou cobrando uma posição diferente, ou estou cobrando bater meta, né, do meu filho, mas tirar esse papel, tirar esse rótulo e dizer de o meu sócio, da pessoa que está do meu lado na jornada. Muito bem lembrado. Quanto que custa para você que está nos assistindo, por exemplo, você colocar em jogo todo o seu patrimônio que você construiu uma vida toda por falta de uma regulação simples de se fazer. Por exemplo, todo mundo pensa que a empresa precisa de regulação para grandes empresas. Não, a regulação é desde a pequena empresa. Se tu já cria um sistema que tu consegue controlar a tua empresa quando tu já é uma pequena empresa, a média empresa, quando tu for uma grande empresa, tu vai ter o sistema todo regulado. Porque as pessoas pensam que assessoria jurídica ou fazer um contrato parasocial, um acordo entre sócios, é para grandes empresas. Mas, na verdade, é para qualquer empresa, né? Desde o pequeno negócio até o grande. Eu acho que a gente tem uma questão também da psicologia da nossa cultura, da cultura brasileira, né? Boa, verdade. Que a gente tem muita dificuldade com qualquer coisa que pareça ser uma discordância. Então, às vezes, a gente vê pessoas normais no dia a dia, marido e mulher, amigos, não sei o quê. É uma DR, não, né? vamos evitar a DR. Evita até estourar. E muitas vezes a DR é apagar ali um incêndio inicial. Quando né? ele é pequeno. Então a gente tem esse medo, essa tensão de conversar sobre determinados assuntos, de discordar de uma ideia, de uma opinião, de alguma coisa assim. Normalmente, quando a gente discorda, é porque a gente já está apelando, a gente já não aguenta mais aquilo ali. Então, se traz isso para dentro de um regramento, de uma periodicidade natural, a cada 2 meses, 3 meses, a gente tem toda segunda-feira, nesse horário aqui, a reunião que a gente senta e você me fala o que você fez, eu te falo o que eu fiz, você me mostra seus números, eu mostro os meus números, não sei o quê. Se isso acontece de uma forma natural, tende a fluir melhor do que, eventualmente, alguém está pensando assim, será que está fazendo certo? Será que está dando? Ou às vezes a pessoa só está curiosa, mas ela pensa assim, não, mas se eu perguntar, ela vai achar que eu estou desconfiando, então eu não vou perguntar. E às vezes a pessoa pergunta e o outro pensa assim, às vezes está fazendo tudo certinho, mas se sente ofendido, está desconfiando de mim, não confia em mim, não sei. Então, isso ajuda a tirar essa carga emocional da empresa. Né? A empresa ela não deveria ser administrada de forma emocional em nenhum dos seus fatores. Sim. Né? Então, isso traz essa possibilidade de, pensando na nossa própria cultura, que temos dificuldade com prestação de contas. Né? Eu acho engraçado porque em inglês a palavra para prestação de contas ela soa de forma positiva. Né? E em português ela soa de forma negativa. Sim. Prestação de contas em português parece que alguém está te cobrando algo e você tem que falar. Em inglês, a palavra expressa uma relação de confiança. Uma ideia de tipo assim, poxa, eu preciso fazer isso porque me alivia, me ajuda. Compartilha o fardo. Compartilha. Então, até isso influencia na hora da empresa avançarem. Mas é por isso que a gente traz esses temas aqui para a mesa, porque essas coisas a gente precisa falar, a gente precisa partilhar, a gente precisa entender que um negócio é um negócio sendo de um ano com capital pequeno ou um enorme. Né? Então, a gente fala assim, é só para empresa grande. Justamente é muito boa essa fala. Só para empresa grande, mas como é que eu posso transformar ou adequar aquela prática para a minha realidade atual? E fazer isso é muito importante. Às vezes, quando a gente questiona e está no meio de pequenos empreendedores, diz, não, mas isso a gente tem que fazer todos os dias, isso é natural.
é natural para resolver as coisas do dia a dia, mas tem muita coisa que é estratégica, tem muita coisa que eu quero saber, eu quero saber o que tu pensa sobre isso. Exato. E aí a gente não tira esse momento, a gente responde, não, mas isso lá é ágil, pequena empresa a gente faz todos os dias lá. Mas todos os dias são as decisões diárias, né? Conforme já foi referido, a questão cultural, que aquele empreendedor, como empresas essa tradicional, que sempre atuou, às vezes não tem nenhuma assessoria jurídica para decidir as coisas e ele sempre pensa assim, mas eu fiz a vida toda assim e deu certo. É que o mundo se transforma e a gente tem que ir se adequando conforme o mundo está andando. E essas questões aqui não são novidades. Na verdade, são cliques que se dá numa assessoria empresarial avançada, como eu referi no início. A gente percebeu que a gente precisa propagar mais isso. As empresas vão ser mais duradouras no momento que elas estabelecerem regras para que os sócios possam trabalhar mais em harmonia. E então, aquela situação de dizer que eu fiz a vida toda, deu certo, pode ser que há 30, 50 anos atrás dava. Hoje não, hoje é milimétrico, é no centímetro que tu ganha algo a mais ou a menos. Então, você tem que calcular tudo muito bem feito para não ter prejuízo. Sim. Hoje a gente analisa empresas que têm margem de lucro de algumas situações, que você olha lá, a empresa fatura 2 milhões, aí tu vai ver o lucro dela é 200 mil. Aí olha quanto tu coloca em risco durante um mês inteiro. Se tu tiver um problema ali, quantos meses tu precisa para recuperar o prejuízo de um mês? Sim. Então, essas regras claras vão dar muito mais proteção para a empresa e deixar o sócio numa posição de tranquilidade, confiando no teu trabalho, confiando no teu e vice-versa. Né? Falando assim nessa questão, logo me vem, quais são as regras que uma empresa deveria ter nesse sentido para minimizar quando tudo dá errado? Por exemplo, uma sequência de prejuízos. Fiquei na empolgação, consumi meu capital lá inicial, tudo que eu tinha, a empresa não está dando certo, entrando em endividamento. Quais são as regras que vocês veem que é importante um acordo lá inicial que resolva isso, que preveja isso, por exemplo, né? Existe alguma coisa que diga, se o prejuízo for maior que o capital investido, o que se faz? Continua insistindo, a gente desiste. Perguntas assim, ou de quem vai ser a responsabilidade, quanto se arca com isso, até onde se vai. Tem exemplos? Isso é importante, porque assim, a gente... E às vezes tem empresários que não entendem também como é que funciona esse negócio do endividamento, né? Eles pensam assim, não, se ficar endividado, é o CNPJ que responde, se, sei lá, esgotou tudo do CNPJ, acabou. Não vai vir no meu patrimônio pessoal. E vai se esgotar tudo. Né? Quem assina embaixo responde. Quem assina o contrato social responde por isso, responde por isso. E aí, o que às vezes acontece? Um exemplo, assim, de um caso que a gente já viu, já trabalhou em cima dele. Vou ampliar o exemplo, deixar ele mais genérico, né? Dois sócios de uma empresa, e aí todo mês ali retiravam um prolabore dele, todo ano ali a divisão de lucros, não sei o quê. Um foi constituindo patrimônio, foi comprando carro, casa, terra, reinvestindo isso em imobiliários e etc. e tudo mais. E o outro sócio era da curtição, da viagem, do passeio, do ir para a Europa, do ir para não sei aonde, não sei o quê. E no final de um tempo, um tinha bastante patrimônio, porque ao invés de viajar, estava comprando coisas e constituindo coisas físicas, e o outro não tinha quase nada. Ele tinha a casinha dele ali, o carro dele e um monte de história para contar das viagens que ele fez, né? Muita bagagem, muita foto, muita foto. Só que foto e experiência não penhora, se você endivida. Então a empresa quebrou, né, e passou por um problema desse. Todo o patrimônio da empresa não era suficiente para arcar com isso. E aí, quando isso veio para os sócios, houve um desequilíbrio na relação do pagamento das dívidas, porque um tinha a casa dele, a casa é impenhorável, porque é onde ele mora, então ele não vai perder aquilo ali, e penhorou o carro dele, o veículo dele. O outro tinha todo o patrimônio dele, que ele ficou anos construindo para poder servir para quitar aquela dívida. Então, assim, em tese,
eles fizeram uma dívida igual. É sério isso? Aham. E aí, é mesmo. É. Olha só, gente, como é importante. Conhecimento é tudo, né? Então, a gente trabalhar isso nas relações. Continua contando, porque eu fiquei impactada agora. Porque aí o outro que tinha patrimônio foi o que efetivamente pagou a dívida com o seu patrimônio que ele acumulou a vida inteira, quitou a dívida do outro também, no final das contas, que entrou só com um veículo para aquilo ali. Ou seja, ao longo de anos, eles ganharam o mesmo dinheiro, né, na proporção do que eles trabalharam. Usaram de forma diferente. E isso gerou, no final das contas, um ganhou muito mais do que o outro, porque um usou o dinheiro que ganhou e o outro meio que estava poupando para pagar as dívidas da empresa, só que sem saber isso. Eles não planejaram isso. Isso Com não certeza, foi uma coisa... era um planejamento pessoal que ele tinha de usufruir isso, um retorno na aposentadoria, reinvestimento, deixar para herdeiros, por exemplo, né? Exatamente. E isso tudo a gente liga com o regulamento da acordo entre sócios, por exemplo. Se tivesse um regulamento que tivesse uma previsão, inclusive, de fundo de reserva para esses tipos de endividamento possíveis, etc. De uma parte disso aqui nós só vamos tirar, sei lá, no final da vida, o dia que liquidar a empresa. Se tivesse isso poderia ser minimizado ou talvez até solucionado, se eles deixassem guardado o necessário para poder fechar a empresa. Sim. Só que não, eles iam dividindo o lucro, achando que a empresa ia durar para sempre, gastou, o outro poupou, mas o que poupou perdeu no final das contas. Né? Então, isso, ninguém imagina que isso vai acontecer. Isso só a experiência que vocês têm, a vivência para orientar quem está começando, está no meio da jornada, né? E ao contrário agora, se a empresa, que a gente também vive, também sabe que acontecem desacordos, por uma empresa muito lucrativa, que tem lucro, né, o reinvestimento ou a partilha do lucro. Quando há desacordo, a gente vai trabalhando junto, a empresa começou a dar resultado, tem dinheiro no caixa, e uma das partes pensa, não, eu quero tirar, quero usar, isso aí vai ser minha experiência de vida, eu trabalhei para isso, eu quero viver. E o outro diz, não, eu quero fazer essa reserva, né, um fundo de emergência, uma reserva, o restante parte deixa no caixa, parte a gente divide. Quando chega nesse ponto? Isso, na verdade, é basicamente o inverso da situação, mas também a gente vai pela regulação também do acordo entre sócios. Porque essa questão de tu proteger o patrimônio de uma empresa e do próprio sócio, ele é algo assim que também não é dada a devida atenção. Nós falamos aqui da questão regulação entre sócios, acordos societários, mas juntamente com isso, que está extremamente ligado com isso, diria que está umbilicalmente ligado, é a proteção do patrimônio da empresa e do sócio também. Aí como é que tu faz isso? Tanto para essa questão que tu nos perguntou agora, e como para a dívida, se tu tem uma regulação disso, tu não corre os riscos de um sócio desregrado criar uma situação que comprometa a empresa. Então, o que você pode fazer para isso, por exemplo? Uma das situações mais corriqueiras que são utilizadas no dia a dia dentro dessa assessoria avançada que nós estamos trazendo aqui para o público é a criação de uma holding, por exemplo. Uma holding, você pode tanto colocar o patrimônio que você está adquirindo dentro da holding, como também a holding pode administrar a tua empresa ou as empresas. Se um sócio criar uma situação de prejuízo para a empresa, por exemplo, gastou além da conta e agora está sendo processado, ele não tem patrimônio, vai para a empresa. Ou gastou em nome da empresa. Se tu está com essa empresa dentro de uma holding, por exemplo, aquilo que um sócio isolado fez, por exemplo, não atinge as demais situações. Então, ela vai ter uma blindagem desse patrimônio. E uma blindagem, inclusive, das questões empresariais. Tanto do trabalho, do faturamento, para não ter... Porque você pensa assim, o sócio criou uma situação de dívida e não foi encontrado patrimônio nenhum no nome do sócio. A primeira coisa que num processo de execução um juiz determina é a penhora em pecúnia, em valores, em dinheiro. Ele vai para a conta do sócio, pessoa física não tem nada. Aí a gente tem uma figura no direito que a gente chama de desconsideração da personalidade jurídica. O que significa isso?
está sendo cobrado da empresa, não tem nada na empresa, vai para o sócio. Nesse caso, vai no sócio, não tem nada no sócio, vai para a empresa. Então, é a desconsideração inversa. Então, eu chego no teu patrimônio, tu não tem nada. Eu vou para a tua empresa, as cotas que tu tem na empresa. E se é uma empresa comum, que não é administrada, por exemplo, por uma holding, eu vou lá e retiro quase tudo que a empresa tiver para pagar a dívida de um sócio. Então, esse regramento, de tu criar essas ações de proteção patrimonial para a tua empresa e para os sócios, é essencial. Tu vai proteger, vai pagar menos imposto, porque uma holding, por exemplo, tu vai pagar um imposto bem mais reduzido. Tu vai proteger em ações relativas aos próprios sócios, que às vezes podem ser do próprio familiar. Sim. E também vai criar um mecanismo de controle maior para a empresa, né? Nossa, quanta informação riquíssima, né? Para a gente pensar antes de abrir uma empresa, constituindo uma empresa, enquanto ela está bebendo os primeiros anos e à medida que ela vai maturando, né? Mas eu quero dizer para você que está aí, que está aqui nos assistindo, continue aqui, que nos próximos episódios a gente tem conteúdo da mesma proporção, riquíssimo aí para o teu negócio, né? Para te manter e para te alertar. E a gente hoje aqui, CDL Mulhercast, dentro aí da CDL de Campo Bom, com o apoio da Autocred Alto Vale. Continua aqui com a gente que tem muito mais. Olá, oficineiro, oficineira, e eu estou aqui com o apoio da CDL de Campo Bom, te trazendo muita informação. E hoje o meu convidado aqui é o Dr. Matheus. Dr. Matheus, cá entre nós, por que existem os graus de insalubridade e quando fala que a gente precisa pagar dentro da oficina uma insalubridade de 20%? Os graus de insalubridade, eles trabalham a perspectiva de qual ou quanto que um agente químico ou biológico insalubre, né, ou sujo, se a gente fosse colocar no termo normal nosso aqui, afeta a saúde de uma pessoa e o quanto os equipamentos de segurança dado para essa pessoa, que são chamados de EPIs, protegem ou só diminuem o quanto a pessoa está sendo afetada por aquele agente. Então, normalmente, quando a gente fala de uma insalubridade em 20%, nós nos referimos a algumas coisas que são de menor potencial ofensivo, que não necessariamente seriam cancerígenos, que a pessoa não fica em contato com aquele agente o tempo inteiro, ou o tempo de exposição ele não é tão frequente, ou os equipamentos conseguem impedir daquilo acontecer. Normalmente, ruídos que o protetor auricular diminui quase tudo, e coisas que as luvas conseguem proteger, situações que a pessoa está trabalhando dentro de uma área mais administrativa do que na produção, no trabalho pesado mesmo da oficina, isso acaba deixando a insalubridade um pouco mais baixa. E se essa dica fez sentido para você, continue aqui que tem muito mais.